Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você vai assistir a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre ciências, tá? Nossa aula de ciências hoje. E vamos começar pela correção do nosso ditado, combinado? Então vamos lá. A primeira palavra do nosso ditado foi chapéu. Chapéu, não é isso? Muito bem. Não foi legal o ditado? Ditado em vídeo, não é isso? Foi muito bom. A segunda palavra foi sanfona. Olha aí, sanfona é um instrumento musical, não é isso? Muito bem. A terceira palavra foi balão. A quarta palavra foi fogueira. Estão acompanhando? Muito bem. A quinta palavra foi violão. Instrumento musical também, muito usado na música. A sexta palavra foi bandeirinha. Bandeirinha. A sétima palavra foi milho, certo? A oitava palavra foi pipoca. Pipoca. E aí, conferiram? Então vamos para as próximas palavras do nosso ditado. Então vamos lá. A nona palavra, pessoal, foi barraca. A décima palavra, algo delicioso, maçã. Do amor, né? Maçã do amor. A décima primeira foi música. Isso que nós estamos ouvindo aí, né? A décima segunda foi a palavra bolo, bem simples, bolo de milho, né? A décima terceira, muito deliciosa também, pamonha, que está diretamente ligado com esse momento que nós estamos vivenciando. A décima quarta, arroz doce. A décima quinta, canjica. Olha, ficou a parte gostosa para o final, não é isso? Lembrando que canjica é com a letra J. Preste atenção, hein? E a décima sexta, que foi a última, foi a palavra fogos. E aí, tudo certinho? Muito bem. Quem acertou, parabéns. Quem errou alguma palavra, alguma sílaba, preste mais um pouquinho de atenção para não errar nunca mais, tá bom? Eu recebi ontem, pessoal, algumas mensagens questionando sobre os nossos trabalhos, tá? Então, o nosso trabalho, que é valendo nota, é a entrevista que nós passamos para vocês lá na disciplina de artes, certo? Então, aquela oficina que nós fizemos com o desenho, que nós colocamos as bandeirinhas, a fogueira, usando material colorido como EVA, cartolina.
aquela parte foi a oficina da nossa aula, tá? A parte prática, a mão na massa. Porém, o trabalho em si, que é um dos instrumentos para atribuir a porcentagem de nota, ele está lá na entrevista, que você encontra lá no livro digital. Não, pessoal, desculpem, no livro que você está com ele em casa, o livro de artes. Se porventura você ou a sua família ainda não foi buscá-lo na escola, você já pode ir lá buscar, tá bom? O livro de artes que está com vocês, vocês irão realizar aquela entrevista e mandá-la para a tia Soraya. Esse é o trabalho de artes, tá? Em relação ao trabalho de língua portuguesa, é o Correio Elegante. Ai, tia Soraya, por quê? Porque o Correio Elegante vai estar trabalhando a sua criatividade, o seu domínio de escrita, tá? Se você conseguiu compreender as questões de remetente, destinatário, né? A data que é tão importante, o horário, né? E até mesmo a construção do seu pensamento quando você for construir o bilhete para a pessoa que você escolher. Tá? Então, nós já temos vigente 2 trabalhinhos, tá? O Correio Elegante para vocês enviarem hoje, para a gente socializar amanhã. E o trabalho de artes que foi passado na sexta-feira passada, ele é para a próxima sexta-feira, dia 26, tá? Mas assim, não importa se você fizer-lo antes, vai mandando para a tia Soraya, porque aí eu já vou avaliando, já vamos deixando tudo ok, combinado? E fiquem atentos, porque em todas as outras disciplinas, nós sempre fazemos outros trabalhos. Então, cada disciplina terão 2 instrumentos de trabalho, que pode ser uma pesquisa, uma apresentação, como no caso de artes é uma apresentação, é um vídeo com a entrevista, né? Pode ser um trabalho de pesquisa. Então, assim, eu sempre vou estar dizendo para vocês, olha, esse é o trabalho da disciplina tal. E é importante que todos façam, porque além de vocês aprenderem, vocês desenvolverem, vocês também estão construindo o lado quantitativo da aprendizagem de vocês. Combinado? Nós estamos aqui sempre para ajudar, tá bom? Então, pessoal, nós vamos agora fazer o nosso ditado de hoje, tá? Nós fizemos a correção, trouxemos os esclarecimentos e agora nós vamos fazer o ditado de hoje. Combinado? Então, vamos lá, já que vocês estão com o caderno aí para fazer a correção do ditado que nós acabamos de fazer, agora nós vamos fazer o ditado de hoje. Não esqueçam, coloque aí a palavrinha ditado, a data de hoje, 23/6/2020, e vamos lá para a nossa primeira palavrinha, tá? A primeira palavra de hoje é a palavra mensagem. Repetindo, mensagem. A segunda palavra de hoje é conversar. Conversar. Terceira palavrinha de hoje, texto. Texto. A quarta palavrinha de hoje, bilhete. Bilhete. A quinta palavrinha de hoje, explicado. Explicado. A sexta palavrinha de hoje, extensa. Extensa. A sétima palavra é entendimento. Entendimento. A oitava, informal. Informal. A nona,
remetente, remetente. E a 10ª, destinatário, destinatário. E aí, muito bem. Então, pessoal, nós vamos agora para o nosso livro digital e nós vamos para a página onde falaremos sobre polinização e seus agentes. Lembrando, fazendo uma recapitulação da aula anterior, nós estamos falando sobre as plantas, as partes das plantas, não é? E nós já falamos sobre folhas, sobre raízes, caule, e agora nós estamos na polinização. A polinização é a reprodução de outras plantas, tá? Então, lá na página 13... às vezes tem alguns pais que me perguntam, tia Soraya, eu acho difícil trabalhar com o livro digital. Pessoal, é só uma questão de você reservar um pouquinho de tempo para você entender como funciona um livro digital. O livro digital, ele é a mesma coisa do livro impresso, só que aí você vai estar com ele em tela. O que é importante, que fica mais fácil para vocês, é que vocês localizem a disciplina do dia. Por exemplo, a primeira disciplina do livro digital é língua portuguesa, a segunda matemática, a terceira ciências, que é o nosso caso hoje. Então, você vai identificar o início da disciplina, né? O início do módulo de ciências, e aí você vai lá na página 13, tá? Então, na plataforma mesmo, eu vou colocar aqui, visualizar minha tela, e vocês vão entender esse processo, tá? Eu vou ensinar um pouquinho para vocês, para que vocês consigam manusear melhor essa questão do livro digital, para que vocês possam acompanhar. E até mesmo por causa desses comentários, dessa dificuldade, tia Soraya geralmente tem mostrado a tela, né, o livro, durante as aulas, para que vocês não percam o contato com o livro, com a construção do livro, com as imagens do livro. Fica até mais fácil de entender o conteúdo aplicado. Combinado? Então, eu vou mostrar para vocês agora e nós vamos continuar a nossa aula. Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós estamos diante do livro digital, tá? Observem aqui deste lado que quando nós abrimos, ó, a minha página que eu vou trabalhar é esta aqui, ó, polinização e seus agentes. Porém, aqui do lado aparece o livro em tamanho menor, que eu posso subir, descer a página para cá e ir localizando a página que eu preciso, tá? Assim que eu localizo desse lado aqui, eu clico em cima da página e ele aparece aqui do lado, tá? Então, essa é a parte mais prática para que a gente possa conseguir visualizar. Eu posso fazê-lo sumir aqui, tá? E, ó, aqui, ó, tá? E aí, eu aumento a minha imagem deste lado aqui, ó, desse jeitinho, tá? Então, agora nós estamos visualizando o nosso livro didático. Combinado? Então, polinizações e seus agentes. A polinização é um processo importante para o ciclo da vida da planta. Por meio dela, é possível acontecer a união dos grãos de pólen, o masculino, com o óvulo feminino, momento chamado de fecundação, quando são geradas sementes para que as novas plantas possam nascer. Então, o texto, ele fala que a polinização é o encontro entre o pólen masculino e o óvulo da planta, né, que está lá. E aí, o que é que acontece? Eles dois juntos, eles vão formar a fecundação, ou seja, vão gerar uma nova planta, tá certo?
O pólen também pode ser levado de uma flor para outra pelo vento. Então, vocês lembram que lá no início do texto, nós falamos que os dois órgãos, o masculino e o feminino, podem estar numa mesma planta. Há plantas que têm esse domínio e há outras em que eles se utilizam dos agentes polinizadores. Inclusive, nós falamos de borboleta, falamos do próprio morcego, e inclusive o vento também podem levar este pólen. O vento passa e leva o pólen e o pólen vai para outra planta, juntando lá com o órgão, né, para poder formar uma nova plantinha, tá certo? Vamos lá. O pólen também pode ser levado de uma flor para outra pelo vento, mas das plantas que apresentam flores, a maioria é polinizada por algum tipo de animal, principalmente insetos como borboletas e abelhas. Olha aí aquilo que nós falamos anteriormente. Aves como o beija-flor e até mesmo os morcegos também atuam na polinização. Assim, ao longo da evolução, as plantas com maior reprodução foram aquelas que mais chamavam a atenção dos animais com sua cor, seu cheiro e a quantidade de néctar, substância açucarada que as flores produzem justamente para atraí-los. Então, as plantas, eu até falei sobre isso no final da nossa aula passada de ciências, na semana passada, que às vezes a mamãe diz assim, essa planta é tão boba de pegar, é tão facinho. Mas por quê? Porque ela tem alguns atrativos que chamam a atenção dos agentes polinizadores. Ou seja, ela pode ter o pólen bem mais açucarado, mais docinho. A sua cor pode ser muito atrativa, né? O cheiro, tá? Então, esses atrativos chamam os agentes polinizadores que se aproximam com maior quantidade de vezes e aí consegue fazer esse processo de fecundação muito rápida, tá? Por isso que existem plantas que têm uma reprodução muito grande. Você planta um pezinho e daqui a pouco alastrou. Tem muitas da mesma espécie por conta desses detalhes, tá? Então, vamos lá continuar a nossa aula. Você imagina o que esses animais estão fazendo nas flores? Então, nós temos a imagem onde as borboletas, os passarinhos estão nas flores, tá? Então, eles estão se alimentando do néctar. O néctar, meus amores, é como se fosse um melzinho, tá? É docinho, açucarado. Essa relação entre os animais e as flores é muito benéfica, pois, por meio deles, as flores conseguem se reproduzir enquanto os animais se alimentam. Os dois lados saem ganhando. Assim, eles permitem a reprodução da planta com a formação de frutos e sementes. Então, enquanto os animais eles se alimentam desse pólen, eles já estão automaticamente fazendo dois processos, o de se alimentar e o de ajudar que essa planta se reproduza, juntando o órgão masculino com o óvulo e aí provocando a polinização, ou seja, a reprodução de outras plantas da mesma espécie. Então, vamos lá. Quando a gente fala na palavra benéfica, isso quer dizer que é uma coisa boa, uma coisa positiva, tá? E quando no texto fala a palavra propiciando, isso quer dizer que permite que isso aconteça. Combinado? Olha aí o dicionário dentro do nosso texto, para que a gente enriqueça o nosso vocabulário. Portanto, a polinização ocorre da seguinte maneira. Então, vamos ver como isso ocorre. Os animais, ao se aproximarem para buscar o néctar, que é aquele alimento docinho que eu falei com vocês, encostam na parte masculina da planta, das flores, onde estão os grãos de pólen.
tá? Então, a flor está lá. Quando o animal posa para sugar aquela coisinha açucarada docinha, ele encosta na parte masculina onde está o pólen, tá? Essa aproximação faz com que os grãos do pólen se soltem da flor e grudem nas patas, asas e outras partes dos animais. Então, assim, esse pólen, ele se desgruda, tá? Daquele cabinho que a gente viu lá no início do texto, na aula passada, que é o órgão reprodutor masculino, e ele gruda ou nas patas ou nas penas, né? Nas partes do corpo do animal que está lá. Pode ser uma borboleta, pode ser um bem-te-vi, pode ser um morcego, né? Vamos ver o que é que acontece. Essa aproximação o animal, ao se deslocar, ao sair de lá para outras flores, ele solta os grãos do pólen que cai sobre a parte feminina da flor, propiciando a reprodução. Então, o animal está lá, da flor, né? Deixa eu pegar uma flor aqui para a gente fazer uma ilustração. Ó, né? Suponhamos que aqui é a flor, realmente é, mas de plástico, né, pessoal? Então, quando suponhamos que tenha sido uma borboleta, a borboleta pousou aqui, tá? Então, o pólen que estava aqui, tá? Ele grudou nas patas, nas penas, né, nas asas, no corpinho da borboleta, beleza? Quando a borboleta faz aquele movimento de balançar-se para voar, esse pólen que grudou lá nela vai soltar e vai cair sobre o órgão feminino da flor. E aí, propiciando, que eu já falei para vocês que propiciar é a mesma coisa que permitir, propiciando essa reprodução. Um vai juntar com o outro e vai formar uma nova plantinha. Os grãos de pólen podem cair sobre a parte feminina da mesma flor ou de outras flores. Olha que legal. Ele pode cair tanto da mesma flor como de outras flores que tiverem por perto, tá? Na mesma planta ou em plantas diferentes. Além dos animais, o vento também pode levar este grão de pólen para a parte masculina, da parte masculina para a feminina. Então, o vento pode balançar, né, como sempre balança, e esse grão de pólen pode sair voando no vento e pousar na flor da mesma espécie ou em tipos de plantas diferentes. No caso dos pinheiros, os estróbilos exercem a função das flores, mas são polinizados pelo vento e não precisam chamar a atenção de polinizadores. Então, quando a gente fala dos pinheiros, todo mundo sabe que é um pinheiro, né? Aquele gigante. Ele não tem esses estróbilos, a parte masculina e feminina, né? E ele não chama a atenção dos animais. Então, a função, no caso dos pinheiros, quem faz é justamente o vento, que quem leva essa polinização, tá certo? Então, vamos lá. Aí, a polinização e a produção de alimentos. O uso de pesticidas, e a gente agora vai entrar naquela partezinha onde, às vezes, por motivo de uma desordem de plantas, né, de matos, como a gente costuma chamar, é necessário, ou pragas, né, na plantação que vem para destruir, às vezes as pessoas têm a obrigação de fazer uso de produtos não tão saudáveis, tá? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. O uso dos pesticidas, que são esses tipos de substâncias químicas e tóxicas, ou seja, veneno, né?
nas plantações para eliminar as pragas está entre as principais causas do desaparecimento dos polinizadores em algumas regiões. Então, quando eles se utilizam desses pesticidas, obviamente eles espantam os polinizadores, né? Eles só não espantam o vento, mas os polinizadores que são atraídos pelas cores, pelo cheiro, pelo pólen das flores, eles são, obviamente, afastados, porque eles não se sentem atraídos, né? Não tem o que atraí-los para lá. Além dos pesticidas, as alterações do meio ambiente em que vivem acabam afetando as populações desses polinizadores. É o caso de muitas abelhas nativas que sobrevivem do néctar de espécies de plantas de florestas devastadas. Então, pessoal, a polinização ela pode ser prejudicada tanto pelo uso dessas substâncias tóxicas, que é para matar algumas pragas que acontecem nas plantações, tá? Ou então pela alteração do ambiente. Tia Sorá, o que é isso? Quando se muda o ambiente, por exemplo, no nosso texto está dando exemplo de um tipo de abelha que eles se utilizam da polinização de um néctar de espécies de plantas que vivem nas florestas. E o que é que está acontecendo com as nossas florestas? As nossas florestas estão sendo devastadas, ou seja, acabadas, tocam fogo, retiram a lenha e aí utilizam o terreno apenas para plantações com fins lucrativos. O que é que acontece com isso? Esse tipo de animais, essas abelhas, elas não vão ter mais o alimento e elas não terão como ter uma vida, não é, no ambiente. Então, o que é que acontece? Esses polinizadores, né, esses animais, eles vão ser extintos, infelizmente. O problema é grande. Você, amores meus, que podem ser os futuros governantes do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, precisam já estarem atentos a partir de hoje, né, como ocorre essa destruição da natureza, né? Porque a gente pode chegar a uma época em que os nossos netos, meus filhos não, os que já estão grandes, mas os filhos de vocês, os netos de vocês podem chegar ao mundo e não encontrar nem metade de tudo aquilo que você encontrou aqui, né? Como a diversidade de plantas, de flores, de animais. E isso é bem triste, porque o mundo ele foi feito com muito cuidado e foi dado para nós usufruirmos. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência e têm destruído aquilo que há de mais rico, né? Que é a nossa natureza que nos faz tão bem. Vamos lá, continuando. Então, se você ficou curioso, de todos os animais polinizadores, os mais importantes são as abelhas, tá? Saiba um pouco mais sobre esse animal e sua importância na vida das plantas assistindo o filme Bee-Movie, a história de uma abelha. É muito legal esse filme, eu super indico. Se vocês quiserem assistir, assistam, tá? É muito legal mesmo. Nesse filme, podemos conhecer de uma forma bem dinâmica todo o funcionamento de uma colmeia, tá? E nós sabemos que as abelhas, elas têm, produzem o mel, né? Existem várias espécies de abelhas e tem aquele mel que nós comemos, tem outros tipos de mel. Então, assim, elas produzem o mel através do pólen das plantas, né? Daquilo que ela retira das plantas. Então, nós precisamos ter uma plantação bem saudável para que elas consigam produzir um mel saudável. Olha como é a cadeia, é um dependendo do outro, tá? E agora nós vamos entrar, o nome do filme, Bee-Movie, a história de uma abelha, tá? Beleza? Pesquisa aí, assiste, depois você diz pra tia Soraya como é legal.
Então, vamos lá. As sementes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as sementes. As sementes são originadas na flor que recebeu o grão do pólen. Então, a flor que recebeu aqueles grãos, lembra quando a gente falou a abelha, a borboleta, né? Nós usamos o exemplo da borboleta, pousou aqui, o grão de pólen colou nela, nas partes do corpo dela. Ela, quando foi voar, jogou esses grãos, tá? E aí, esses grãos caíram nessa mesma flor ou em outras flores. Então, elas caem. E aí, acontece a produção das sementes. Após a reprodução, encontramos dentro delas uma estrutura que, quando em condições ideais, dará origem a uma nova planta. Tudo isso que nós falamos agora é tão somente a maravilha da vida, né? Porque uns pelinhos tem umas plantas que o pólen dela é só aqueles pelinhos. É incrível como ela se junta nas paredes da pétala da planta e daí, daqui a pouco, aparece uma semente. Olha que legal. E agora eu vou mostrar para vocês uma ilustração do livro. Então, pessoal, observem nessa imagem que nós estamos mostrando aqui, o exemplo muito claro de uma semente é o grão de feijão. E até lá no início da nossa unidade, eu pedi que vocês plantassem o feijão, um deixasse coberto e o outro deixasse recebendo a luz do sol, né? E aí vocês viram que ele realmente brotou desta forma aqui que nós estamos mostrando. Olha aqui, ó. Aqui é a semente, que é o grão do feijão. Isso aqui já foi polinizado, né? Lá na planta. Olha aqui que ele já está, ó, saindo uma veinha branca aqui de dentro dele, tá vendo? E aí aqui, ó, já começou a se formar. Observe que nessa parte aqui embaixo, nós já temos alguns fios de raízes, né? Ó. E ele continua crescendo, olha aqui que legal, tá? As raízes já estão bem formadas. Olha aqui, sabemos que as raízes elas servem para fixar a planta ao chão e segurar o seu peso. Olha aqui, né? Aqui nós já temos o grão, já está sem a casca e já está realmente bem pegado. E aqui, por último, está a planta já em fase de crescimento e daqui a pouco, depois dessa fase aqui, com pouco tempo depois, ela só cresce, se fortalece e aí já começa a produzir novos frutos. Então, é fantástico essa questão da polinização e da reprodução das plantas. Então, pessoal, como vocês viram, né, no nosso livro didático, né, como se dá aí a reprodução. Como nós estamos vendo, algumas plantas, como os pinheiros, apresentam sementes nuas, ou seja, sem nenhuma proteção. O pinhão é uma semente de árvore chamada araucárias, típica de regiões frias. Então, observem que elas são sementes nuas, né? Elas não têm a proteção da questão do órgão masculino e feminino, tá? Continuando aqui, eu queria perguntar para vocês já pensaram em quantas sementes fazem parte da nossa vida? Né? Então, é uma quantidade de sementes variadas. Observem aí essas sementes, né? Nós temos aí o milho, o feijão, o amendoim, o arroz, não é? E vários outros. Olha aí a ervilha, né? Todas essas sementes, elas fazem partes, e várias outras sementes fazem partes da nossa alimentação e devem fazer mesmo, pessoal, porque são muito saudáveis. E aí nós entramos nessa parte dos frutos, né? Os frutos, eles são formados para revestir a parte feminina da flor após a reprodução, que se desenvolve para proteger as sementes.
Então, gente, olha que natureza perfeita. Os frutos, eles servem para proteger as sementes. Olha aí para que eles se desenvolvem, tá vendo? Além deles protegerem as sementes, não é, pessoal? Eles servem para a nossa alimentação. Então, vamos continuar. Os frutos podem ter variados formatos, cores e sabores. Alguns frutos são chamados de carnosos, como a melancia, a goiaba e o pepino. Outros são secos, como as castanhas, as nozes e o amendoim. Vale lembrar que algumas frutas podem não apresentar sementes, como a banana comercial. Então, observem, pessoal, que todos esses frutos, olha lá, a goiaba, a melancia, elas são cheias de sementes por dentro e elas são carnosas. Olha aí essa parte vermelha, roseada, né? Tem essa carne bastante carnoso para que a gente possa se alimentar, né? E também para proteger a semente. Olha aqui, já os secos, né? São os amendoins e as nozes. Olha aí que delícia. Então, os frutos são uma proteção para a semente, como nós já falamos, e também são ótimos chamarizes. Pessoal, chamarizes quer dizer que chama atenção, eles são atrativos para os animais polinizadores, né? E nesse caso aqui, os animais também dispersores. Por quê? Porque esses animais dispersores, pessoal, eles se alimentam dessas frutas e eles carregam essas sementes e levam para longe, jogando na terra, em terras diferentes, provocando, né, o nascimento de outras plantas. Vamos ver aqui o caso do morcego. Olha aí o morcego, né? Ele fica aí de cabecinha para baixo, é natural da espécie dele. O morcego, ele se alimenta de frutos e ele ingere as sementes, ou seja, ele come as sementes. Daí, o morcego voa e ao defecar, pessoal, ao fazer suas necessidades fisiológicas, né, ele acaba liberando sementes longe, olha aí, né? Nessa figura aqui, olha, a gente começa a perceber, tá? E o que é que acontece depois? A semente germina, aquela mesma espécie de planta aumenta sua área de vida. Então, assim, esses animais dispersores, né, eles levam a semente para outros lugares provocando que haja, né, um aumento desse tipo de planta em vários locais diferentes. Não é legal? Então, nós chegamos agora no jogo rápido e nós aqui encerramos a nossa aula e daqui a pouco estaremos juntos mais uma vez na nossa aula de matemática. A atividade vai estar disponível para que vocês possam fazer a resolução dela nas atividades impressas, tá bom? Um beijo com barulho e até daqui a pouco. Beijo!